gente chega da feira, né, vai preparar a verdura e aí, de repente, muita gente faz assim, olha, só pega o sabão, dá uma lavada aí, né, nas frutas, nas verduras e acha que tá tudo bem. Mas será que tá mesmo? Tudo bem, disse. Então, a gente sabe que o agrotóxico, né, é um contaminante químico muito perigoso para a nossa saúde, tá? Então, o que acontece? A gente tem que sempre tomar cuidado para estar higienizando o alimento e evitar um contato com outros alimentos, por exemplo, dentro da geladeira, certo? Ou mesmo no prato, quando você Então, o tá ideal é consumindo. já chegar da feira e lavar tudo, é isso? Sim, o ideal é lavar e acondicionar na geladeira. Tá. E evitar um contato com outros alimentos. Lembrando, né, aqui eu vou ensinar, segundo a cartilha de boas práticas da Anvisa, como a gente vai higienizar o alimento. A gente está aqui na improvisação, porque você sabe que nós não temos uma cozinha ainda, não é? A gente está aí rezando, pedindo a Deus essa providência acontecer aqui no Manhã Viva. E aí a nossa equipe, né, maravilhosa, se vira dos 30, né, para fazer que a coisa acontecer. Obrigada aí às meninas, viu? Porque é importante a gente mostrar isso para você em casa. Na nossa reunião de pauta, a gente ficou muito preocupada com como que as pessoas estão fazendo na hora de consumir as verduras, não é? E também as frutas. E aí a gente queria te dar essa dica e a gente improvisou tudo aqui para chegar até você com essa dica, tá bom? Vamos mostrar então? Aqui são as folhas. Sim, nós temos os vegetais, tá? As folhas, nós temos os legumes, tá? A gente, segundo a Anvisa, a gente vai utilizar o hipoclorito de sódio ou água sanitária. Lembrando que para minimizar o efeito do agrotóxico, não basta somente higienizar os alimentos, né? Os orgânicos sempre serão os melhores, tá? Então, higienizar aqui não significa que o agrotóxico vai ser eliminado. Então, para cada litro de água, a gente vai usar aproximadamente 1 colher de sopa da água sanitária ou do hipoclorito. Certo? 1 colher de sopa para quanto de água? Para cada 1 litro de água. 1 litro de água? Sim. Tá. Então aí a gente pega, colocou o hipoclorito, coloca a água e deixa a verdura por aproximadamente 10 minutos. Certo? Então essa verdura vai ficar aqui por aproximadamente 10 minutos até as bactérias saírem do alimento, certo? Depois a gente tem que passar muita água corrente para eliminar esse hipoclorito, essa água sanitária, porque o cloro ele também é tóxico para o organismo, correto? Então depois que a gente deixou de molho, bastante água corrente. Outra solução, certo, seria o vinagre, tá? Após passar o hipoclorito. Lembrando que o vinagre ele vai matar alguns micro-organismos, por exemplo, alguns ovinhos de larvas, algumas lagartinhas, tá? Eles vão ser eliminados da folha, por exemplo, a larva de tênia, certo? Então, o hipoclorito, aí seria o quê? vinagre. Esse tempo aqui, que é 10 a 15 minutos. Sim, e depois mais uns 5 minutos no vinagre. No vinagre. Sim, correto. Ok. Outra sugestão, a gente pode usar um sabão vegetal, por exemplo, o sabão de coco. Certo? Com uma buchinha de cerdas macias. A gente vai pegar, por exemplo, aqui uma raiz, né, um tubérculo. A gente lava, após todo esse processo, a gente pega esse sabão vegetal e lava e depois enxágua bastante. Às vezes as pessoas pensam, porque tem a casca, vai eliminar a casca, não vai precisar lavar, mas sério Sim, isso, né? é muito importante a gente também, para minimizar o efeito do agrotóxico, tá sempre eliminando a casca dos alimentos, tá? Das frutas. Infelizmente, a gente acaba tirando a fibra, acaba perdendo algumas vitaminas e minerais, mas é uma maneira da gente eliminar esse agrotóxico. Quando a gente pega uma verdura, por exemplo, um pé de alface, nós temos 2 tipos de agrotóxico, o de contato, Que é aquele que certo? vai pulverizar em Isso, cima, que vai jogar. por fora, exatamente. Então, quando a gente tem um maço de algum vegetal, a gente tira a folha, tira e despreza a parte externa, correto? E fica só com a parte interna. Por exemplo, quando eu tenho... Esse agrotóxico externo dá para eliminar nessa higienização. Não, isso tem que ficar bem claro. O agrotóxico, ele nunca vai ser eliminado totalmente com essa higienização. Aqui a gente vai falar de algumas maneiras, algumas dicas para minimizar o efeito do agrotóxico. Porque tem uns que é, como você disse, de contato. Sim. E outros... O outro, ele é sistêmico. Então, por exemplo, eu tenho uma folha de couve, né, que ela é bem grandona.
eu tenho aquele caulezinho no meio. Né? Então, se a gente lembrar e for possível, a gente retira aquele caulezinho, porque o agrotóxico sistêmico ele vem pela terra, certo? Então, ele vai penetrar o alimento. Então, uma forma de eu minimizar é eliminar esse talozinho do meio. E aí eu uso a folha, higienizo e uso a folha, certo? Outra maneira é a gente, por exemplo, cozinhar os alimentos. A gente nunca vai perder totalmente o agrotóxico, ele sempre vai ficar um pouco, né? Principalmente por causa do agrotóxico de contato. Mas cozinhar o alimento e desprezar a água é uma maneira da gente também estar minimizando. Agora, às vezes a gente compra, por exemplo, a laranja. Ela também precisa passar por essa higienização? Sim, muito boa a sua pergunta. A laranja ou mesmo o mamão são alimentos que não estão livres de serem contaminados. Então, a gente tem, por mais que a gente não consuma a casca, a gente tem que retirar. Por quê? Justamente para evitar um contato com outro alimento. Então, por exemplo, muita gente põe na fruteira vários alimentos juntos. Né? Então eu tenho aqui, eu ponho Você junto... Você higienizou a maçã Sim, e vai pôr junto com a laranja. Sim, eu higienizei a maçã e eu ponho junto com a laranja, então eu vou contaminar, certo? Então a gente tem que evitar esse contato, tá? Outra coisa, por exemplo, o tomate. Quando o tomate está verde, ele está mais contaminado com o agrotóxico. Quando ele está mais maduro, o processo de envelhecimento dele vai eliminando um pouco o agrotóxico dele. Certo? Então, a gente vai tirar a casca para consumir, a gente vai dar preferência para um tomate mais maduro, porque ele também é muito mais rico em nutriente, certo? Uma coisa que é bem interessante a gente falar aqui, que muitas pessoas não sabem, quando eu tenho, por exemplo, eu sempre falo, Deus é muito maravilhoso, né? Então, ele fez um alimento, tá? Ele fez aqui o alface roxa. Infelizmente, a gente tem os predadores naturais, né? Então, assim, eu tenho um mosquitinho que vem, eu tenho um inseto que vem. Mas, como Deus é muito maravilhoso, o alimento, para se proteger, ele vai produzir os fitoquímicos, certo? Então, esse alimento, ele vai ficar um alimento mais rico, mais nutritivo, porque o próprio alimento produz um fitoquímico. Então, por exemplo, o alface roxa vai produzir as antocianinas. Eu tenho um repolho roxo, que a gente vai mostrar ali, também tem as antocianinas. Eu tenho o brócolis, né, que tem os organoenxofrados. Eu tenho vários, né, fitoquímicos importantes. Quando a gente passa um agrotóxico, aí o inseto não vai, o mosquitinho, né, ele não vai pousar naquele alimento. Então, como defesa, o alimento não vai produzir mais fitoquímico. Então, vai ficar um alimento empobrecido. Correto? Então, além da gente comprar um alimento com agrotóxico, nutricionalmente ele é um alimento mais pobre. Ok. Você falou do sabão. Sim. Lavando só com sabão tá pronto ou tem que passar por esse processo aqui também? Sim, tem que passar por esse processo, porque esse processo vai matar as bactérias. Tá. Esse sempre terá? Sim, sempre terá. O vinagre, ele vai tirar alguma larvinha que ficou no alimento. Mais o sabão, seria isso? Sim. Como uma outra opção, o sabão, porque assim, o agrotóxico, né, ele é lipossolúvel. Tá. Ele não se dissolve na água. Então, vamos supor, se eu compro uma maçã, às vezes ela tem aquela película branca em volta, ou a uva. É um indício que tem agrotóxico. Aí eu pego o sabão, passo, eu vou dissolver esse agrotóxico mais facilmente. E depois eu vou fazer os outros processos? Sim, esses processos antes e esse do sabão depois. Aí vou enxaguar bastante. É importante, Dice, a gente frisar uma coisa. Sabão vegetal é de origem vegetal. Detergente não é indicado para estar higienizando os alimentos. Por quê? Substância química, né? Então, a gente tem mais substância química aí. A maioria das pessoas fazem isso, viu, gente? Sim. Então, atenção aí na hora de higienizar as suas frutas e verduras, tá bom? Vamos aqui, então, para a nossa salada. A gente quer mostrar também a salada, porque é tão importante a salada na nossa mesa, né? E depois de limpinha, né? Como a gente mostrou o processo ainda, vai ficar ainda mais saudável, né? Sim, nossa. Então, vale muito a pena a gente frisar que os alimentos orgânicos são os melhores. Infelizmente, a gente não são todas as pessoas que têm acesso por causa do preço, né? O custo. Vale frisar duas coisas. Para a gente eliminar o agrotóxico, fazendo todas, né, essas manobras que a gente faz, dando todas essas dicas, a gente tem que lembrar de duas coisas. Tratar muito bem o nosso trato gastrointestinal.
certo? Dando nutrientes e bactérias boas. Então, por exemplo, a batata Yacon, ela é rica em inulina, ela produz bactéria boa. A escarola, que a gente estava ali higienizando, ela é rica em fruto oligosacarídeo, que também produz bactéria boa. E por que tudo isso? Se eu tenho um trato gastrointestinal íntegro, eu não vou absorver esses agrotóxicos, esses químicos dos alimentos. Ok. Outra coisa são o processo de destoxificação, que é a desintoxicação. A gente vai trabalhar com esses alimentos para eliminar essas substâncias químicas através da urina, através da pele, outras maneiras, né, através do suor. Quem pratica atividade física e sua bastante é uma maneira. Vamos fazendo aqui a Certo? saladinha e falando? Sim. Então, olha, a importância aí, né, dessa alimentação saudável aí na sua casa. Agora, qual que é a diferença dos orgânicos para o hidropônico? Então, o hidropônico, muito boa a sua pergunta, porque o hidropônico... É aqui que você vai colocar? Sim, eu vou colocar aqui. Muitas pessoas acham que o hidropônico, ele é orgânico e ele não é, tá? Ele foi cultivado na água, ele vai ter um fertilizante também naquela água, que é o nitrito e o nitrato, que é tóxico, é cancerígeno para o organismo. Então, hidropônico não é orgânico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive se puder evitar, certo? Ok. Então, aqui... Aqui é o nosso repolho. Sim, o repolho roxo, ele é muito importante para desintoxicação, tá? Porque ele contém antocianinas, tá? Ele faz parte do grupo das brássicas. Então, sempre que a gente puder estar consumindo os roxos, berinjela, repolho roxo, cebola roxa, tá? Eu tenho aqui o rabanete. Os alimentos roxos é bom para? Para o processo de destoxificação, para desintoxicar. Eu vou estar nutrindo meu Tudo organismo. que é roxinho vai Sim. ter esse processo. Sim. Vamos aqui. Então, aqui eu tenho o rabanete, tá? Que também é importante, ele é do grupo das brássicas. Deixa eu aproximar mais aqui para você. Ele tem essa casquinha roxinha, né, vermelhinha, rico em antocianinas, tá? Aqui eu tenho brócolis, que também tem os organoenxofrados, que é rico em enxofre, é importante para o processo de destoxificação. Certo? Eu tenho aqui o ovo, que é rico em colina, tá? Vai formar fosfatidilcolina, que é importante para o processo de energia também do nosso organismo. Tem alguns temperinhos. Eu vi que esses aqui... Sim, esses São aqui os- são as oleaginosas, a castanha. Então eu tenho a noz pecan, tenho a semente de girassol, que é rica em ácido elágico. São termos difíceis, mas esses são as substâncias importantes presentes nesses alimentos. Tem zinco, tem magnésio, tem selênio, que também é importante para desintoxicar o organismo. Legal. Certo? Então a gente sempre, na salada para enriquecer, a gente pode colocar um pouquinho dessas oleaginosas. Certo? E tem as folhas verdes, né? A gente não pode esquecer das folhas verdes escuras. Tá? Eu vou pegar aqui no cantinho, olha. As verdes escuras também tem o seu processo. Sim. Então, por exemplo, o alface roxo, ele vem no mesmo processo, né? São os roxos, né? Rico em antocianinas, tá? Sempre que eu puder colocar um roxo na alimentação, Ok. tá? Hortelã também, tá? Pode pôr também hortelã, que é para refrescar a salada. E para temperar, Não, fica à vontade. Para temperar, sim, para temperar a gente fez um molhinho com alho, tá? O alho também é muito importante para desintoxicação, tá? e o... Os organosulfurados. É alho e azeite? Hein? Isso, aqui tem alho, azeite de oliva extra virgem, tem um pouquinho de sal. A gente pode colocar um temperinho, por exemplo, o alecrim, certo? Que é rico em ácido rosmarínico. Vale a pena também lembrar que é muito importante a gente beber bastante água para desintoxicar, certo? Então a gente precisa beber água para esse produto químico sair através da urina, para a gente suar bastante. E as águas aromatizadas são uma opção. Então, por exemplo, água com alecrim, tá? Então a gente pode deixar um alecrim de molho
na água. Por quanto tempo? Pode deixar de um dia para o outro, para assim a água fica geladinha, a substância do alecrim vai passando, a propriedade vai passando para a água. Ok. A gente pode colocar água com hortelã também, sempre muito bem lavadinho, né? Pode colocar hortelã. Outras opções... E é só deixar do jeitinho que tá aí? Sim, se você deixar na geladeira, ela vai ficar com um sabor, Tá. certo? São as águas aromatizadas. Outra opção é o cravo e a canela, né? Então a gente pode colocar cravo e canela. E o gengibre também. Então você pode higienizar o gengibre, ralar ele e deixar de molho na água. O gengibre é bom porque diminui o cortisol também. Então, são várias propriedades boas, né? A gente tem E tem muitas pessoas que não gostam de beber água, né? Sim. Talvez com essa aí sugestão de que fique esse arominha, um sabor bem leve lá no fundo, talvez até incentive, Sim, estimule as perfeito, pessoas a beber, justamente. né? É bem isso mesmo. Ela estimular as chega a pessoas. ganhar uma cor também, não? Sim, dependendo, a gente pode colocar, por exemplo, rodela de abacaxi, limão, laranja. Então, sempre vai passar a propriedade e vai deixar uma corzinha e um sabor. Tá certo. Olha, algumas dicas aí, a gente tem falado bastante aqui no Manhã Viva sobre alimentação saudável, porque é importante, né, Ana, para todos nós. Então, o que a gente puder dar de dica para você e melhorar a sua alimentação, a gente vai estar fazendo aqui no Manhã Viva. Espero ter te ajudado, viu? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada Deus a abençoe. vocês. Obrigada pelas dicas. Obrigada, eu que agradeço. E a gente agora vai experimentar então a Experimentar, salada, né? A gente está indo aí para o intervalo, experimentando essa salada aqui. De visual tá lindo, bem colorida e com certeza também tá bem gostosa, né? Vamos embora para o intervalo, saboreando a salada? Faça em casa, viu, gente?